E o que mais nos marcou, que ele não matou ela com arma de fogo, né, ou arma branca, que é a faca. A Ronda do Consumidor está hoje no escritório de advocacia. Ao meu lado está a doutora Alindaci Reis. E você pode se perguntar aí, o que o bem está fazendo numa gravação interna no escritório de advocacia? Pois bem, no dia 13 de dezembro de 2023, né, o ano passado, tem aí quase 2 meses, 1 mês por aí, eu estava na minha casa e, verificando ali o Instagram, vi um Reels da doutora Alindaci que me chamou bastante atenção. E aí eu falo com vocês. Já conheço a doutora Alindaci, é minha amiga, nós estudamos juntos na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Mas esse Reels dela me chamou bastante atenção, assim, a história que ela contava. Eu falei assim, gente, eu vou precisar de ir lá, reencontrar a minha amiga e trazer essa história para vocês. Mandei uma mensagem para ela, ela topou. Então hoje vocês vão conhecer uma história da doutora Alindaci que ela, eu acredito que está ressignificando essa história que começa de forma bastante trágica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Benoni? Como vai? Tudo muito bom, e com você? Muito bem, prazer em revê-la, tá? É uma honra para mim estar aqui, para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, doutora Alindaci, advogada atuando hoje na área da família, né? Isso. Direito de família. Exatamente. Primeiro, o que te levou para a advocacia? Depois a gente conta um pouquinho da sua história, de como você foi para a área da família. Advocacia. Então, desde criança eu tinha um sonho, né, de ser advogada. Eu sempre falava, eu vou ser advogada, vou fazer direito. E assim, por curiosidade, né, de saber como que funcionava nosso sistema legislativo, executivo. E por amar a leitura, né, o direito nos proporciona isso. E também de querer proporcionar uma vida melhor para as pessoas que estão ao meu redor, inclusive a minha família. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre isso aí, a sua família. Você era muito nova e uma tragédia chegou à família de vocês, né? O que aconteceu, doutora? A realidade é o seguinte, né? Foi em 1999, a minha mãe ela era vítima de lesões corporais do meu pai. Que na verdade nem existia o sistema, né, de violência doméstica. Eles foram casados durante 12 anos, né, tiveram 3 filhos, da qual eu sou a mais velha. E durante um período, né, conturbado do relacionamento deles, eles brigavam muito, ele batia na minha mãe, e minha mãe sempre acreditava que ele fosse mudar, não, ele vai ser um homem diferente, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. E ele prometia essas mudanças? Prometia mudança. E o mais interessante era o seguinte, ele não chegava em casa embriagado, não chegava em casa, né, com o uso de entorpecentes, nada disso. Ele chegava em casa são do trabalho e as coisas não foi feito do meu jeito, não tem feijão cozido, e ficava agressivo. Sim. E batia nela, né? E ela, não, ele vai mudar, eu sei que ele vai mudar, eu vou dar mais uma oportunidade. E ela deu durante uma década, né, oportunidade para ele mudar. E essas decisões da sua mãe de dar oportunidade para o seu pai mudar, era influenciada também por pessoas? Pessoas diziam, porque existe muito isso, né? Existe muita influência. A influência era mais da família dela, né, da mãe, que falava que o casamento não poderia se dissolver desse jeito, né? Sim. Que ela tinha 3 filhos para poder cuidar, o que seria dela. Sim. Um pouco também da influência religiosa, né? Como assim você vai divorciar? Não pode? Não foi para isso que Deus fez o casamento? Na verdade, uma visão distorcida, né, do casamento. Porque da mesma forma que Deus não fez o divórcio, Deus também não fez a violência, né? Para a pessoa viver debaixo de violência constante. Exatamente. E vocês tinham quantos anos na época? Na época eu tinha 11 anos, o meu irmão mais novo com 6 e a minha irmã do meio com 7. Tá. Aí, ok, nesse contexto, né, de uma violência continuada, a sua mãe oportunizando, acreditando, né, nas promessas que teu pai, promessas de mudança. Depois disso, o que aconteceu, doutor? O que aconteceu? Quando foi em 1998, a minha mãe resolveu pedir a separação, né, para ele, judicial.
Por que separação? Porque na época o divórcio era previsto na Constituição. Não tinha uma lei ainda que regulamentava o divórcio no nosso país. E ela entrou com a separação judicial. E ela ficou durante 1 ano, mais ou menos, para poder ver se realmente era isso que ela queria. Porque a lei pedia um espaço de tempo, né, para a pessoa pensar, refletir, se quer realmente se divorciar. Ou seja, a própria legislação incentivava essa permanência, Isso, né? Obrigava a pessoa, né, a Sim. permanecer naquele vínculo, até ela decidir se realmente ela queria ou não divorciar. Sim. E quando foi no dia, né, na madrugada dela assinar o divórcio, que ela ia assinar o divórcio no dia 8 de março, foi incrível que pareça, no Dia das Mulheres, ele foi e matou ela nessa madrugada. E o que mais nos marcou, que ele não matou ela com arma de fogo, né, ou arma branca, que é a faca, não, ele matou ela estrangulada com as próprias mãos. E aí você, uma criança de 11 anos, eu me lembro que, esparsamente, doutora, você, quando nós estudávamos, você me compartilhou a parte dessa história, e uma coisa que me marcou, tanto é que eu fiquei realmente assim, quando você compartilhou lá no Instagram, eu falei, uau, primeiro é uma coragem, parabéns a você por compartilhar isso, e é uma excelente ferramenta para que outras mulheres que talvez estejam na mesma situação possam se despertar. Mas lá, à época, quando você compartilhou comigo, foi mais superficial, provavelmente você não sentia muita ainda liberdade de abordar, né, porque é um contexto de muita dor, mas algo ficou muito marcado na minha cabeça, que você falou como foi que você presenciou isso, né? Porque eu acho que você chegou do colégio, estava... Sim, foi mais ou menos isso. O que ele fez? Depois que ele estrangulou ela, ele deixou o corpo dela esticado sobre o sofá e tampou o rosto com o cabelo e secou, né, o sangue que tinha saído pela boca. E eu vi ela deitada no sofá, na minha cabeça ela estava dormindo. Por quê? Eles estavam separados de corpos, não dormiam mais, né, no mesmo quarto. E eu levantei, arrumei meu irmão, levei ele para a escola e deixei a minha irmã em casa. E fui para o colégio. E quando eu cheguei no colégio, mais ou menos às 9 horas da manhã, recebi uma ligação de uma vizinha contando que minha mãe estava passando mal e era necessário eu voltar para casa para poder ajudar ela. Então eles estavam em processo de separação judicial, separados de corpos, mas morando na mesma casa. Morando na mesma casa. E aí você sai, vê a sua mãe lá, acha que ela estava dormindo, vai para o colégio. Vou pro colégio. Recebe a ligação, entendi. Isso, recebi a ligação, voltei para casa, né, para poder ajudar. Aí quando eu cheguei em casa, eu descubro que ela estava morta. Ai, meu Deus. Entendeu? E assim, eu não sabia, né, uma criança de 11 anos, eu não sabia o que eu ia fazer, onde estava o meu pai. Por que meu pai não estava lá? Por que ele não estava ajudando a minha mãe? Não te falaram que ele era o autor, né? Porque na verdade ninguém sabia que ele era o autor naquele momento. Porque na cabeça das pessoas que foram lá socorrer, ela tinha um problema de coração, porque estava com os braços roxos, então ela teve um ataque, né? Aí quando, né, a polícia veio e fez todo o levantamento, viu que ela tinha sido estrangulada. Entendeu? Aí você pensa bem, Benoni, 3 crianças com o corpo, né, da mãe na sala, sem saber o que fazer, porque os parentes mais próximos moravam em Belo Horizonte, isso aconteceu no interior, em Coronel Fabriciano, sem o que fazer. Tipo 11 assim, anos. 11 anos, uma criança de 6, outra de 7. Só vendo o corpo lá. Da mãe. E ele fugiu? E ele fugiu. E o mais triste de tudo é que ele fugiu, está foragido até hoje, há mais de 24 anos, e o crime prescreveu. Prescreveu. Porque prescreve em 20 anos. Prescreve em 20 anos pela antiga lei. Sim. Tá. Não vou te perguntar como você sentiu, né, doutora? Porque eu acho que isso é óbvio. Depois disso, você meio que assumiu uma figura materna de seus irmãos, né? Exatamente. Eu assumi a figura materna e paterna ao mesmo tempo. Porque desde então nunca mais viu o seu pai. Ok, doutora. E aí então você vai para a faculdade de Direito, carregando consigo essa história. E agora você decidiu então advogar na área da família e a sua talvez principal atuação seja combatendo a violência.
Então, eu vou te falar o seguinte, eu tenho uma resistência de chamar isso, embora a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né, chamada Maria da Penha, chama de violência doméstica, mas eu tenho uma dificuldade, eu não gosto. Eu te falo por quê, doutora, porque é o seguinte, a gente tem lá um animal selvagem, e o animal doméstico. Quando você usa a palavra doméstica, que a lei usa, a gente comumente usa, dá uma ideia de que é uma coisa, uma violência branda, né? O doméstico é uma coisa tranquila, uma violência pacífica. Afinal, o meu cachorro ele é doméstico, o leão não, o leão é selvagem, né? Então, eu vou chamar aqui de violência familiar. Aí você começa a atuar então nesta área da violência familiar. O que você atende hoje? Olha, eu atendo muito divórcio. E o que eu comecei a perceber? Que muitas mulheres, elas têm pedido o divórcio hoje porque elas não têm suportado mais as violências sofridas. E hoje o que eu percebo, a dependência, ela não é mais econômica. Algumas têm a dependência emocional dos seus companheiros. Sim. E quando elas chegam a pedir o divórcio, que elas não estão suportando mais. Sim. Então isso já passou 10, 15 anos. Elas falam, basta, eu não consigo. E aí quando ela vem e conta pra você esse contexto que ela está vivendo, já aconteceu de alguma mulher chegar a você e contar, enfim, a situação, que ela deseja o divórcio, enfim, mas que ela mesma não tenha consciência ainda de que aquela situação que ela está vivendo é de violência? Isso acontece? Exatamente. Acontece quase que diariamente, porque começa com a violência psicológica. Ele não começa diretamente com a agressão física. Sim. Ele começa com a psicológica. Você é desajeitada, você não sabe cozinhar bem, não arruma uma casa direito. Ele começa assim. E depois ele começa a agredir, né? Mesmo verbalmente, o físico dela. Não, mas você tá feia, você tá gorda. Nossa, faz comparações. Vai minando, né? O psicológico dela. Para depois ele começar com a violência física. E quando eu pergunto, né, para a pessoa que eu estou atendendo, você já presenciou isso? Já aconteceu isso? Ela, mas todos os dias. Aí que ela acorda, nossa, então eu estou sofrendo um tipo de abuso, um tipo de violência, e eu não sabia que era natural. E o pior ainda, ele começa, né, com a agressão psicológica, aí depois o que ele faz, esse agressor? Ele começa a elogiar ela, né, a bajular, flores, chocolates, não sei o quê. Eles têm aquelas trocas de carícias, né, que nós chamamos de lua de mel. Aí passam uns dias tranquilo, ela fala, nossa, ele tá mudado, ele tá diferente. Ele estava agitado naquele dia, eu sei, teve um mau dia no trabalho, então eu sei que ele vai mudar. Aí depois que passou a lua de mel, ele volta de novo com as mesmas agressões. Então a gente vai ver nesse ciclo se repetir anos e anos e anos. Doutora Alindaci, hoje, uma mulher que esteja em um contexto de violência, o que é recomendado que ela faça? Primeiro ela vai identificar, né, o contexto que ela está vivendo. Depois ela vai procurar uma delegacia, né, que seja de mulheres, principalmente, melhor ainda que for de mulheres, e denunciar o agressor. Entendeu? Aí eu não consigo, chama uma amiga. Sim. Peça ajuda a uma amiga para poder te ajudar, peça ajuda a um parente próximo para poder te ajudar, mas não fique nesse ciclo vicioso. O melhor de hoje, atualmente, é o que? Nós temos leis que protegem, mas na época da minha mãe não existia lei. Sequer era comparado a uma lesão corporal. Sim. Né? A gente vê que a Lei Maria da Penha, ela começou agora em 2006. Sim. Recente. Muito recente. Muito recente, as mulheres não tinham proteção nenhuma. Eu gosto muito de samba, sabe? Eu acho que desde a época da faculdade, você já sabia disso. Eu gosto muito de samba, doutora. E tem um samba, eu quero até para fazer jus aos compositores aqui, deixa eu dar uma pesquisa rápida. Zeca Pagodinho, Gessé Pai, Luiz Carlos, Beto Gago. Eu sou grande fã do Zeca, né? Gosto muito do samba do Zeca. Só que tem um deles que é uma coisa bem interessante, sabe? É assim, olha. Eu quero presentear a minha linda donzela. Aí você falando, eu lembrei.
Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Bonito, né? Romântico. A Paula fica até emocionada. É? Oh, tá. Só que a música termina assim, olha. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Dá-lhe uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas, sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar incendiar na entrada da favela. Isso é um samba. Sim. Cantado. Acredito que hoje eles não devem cantar mais. Eu queria te perguntar, a sociedade, ela normaliza a violência contra a mulher? O que você acha disso? Eu não posso dizer que ela normaliza, mas ela acaba que não acreditando na violência contra a mulher. Por quê? Por que ela aceitou ser violentada? Por que ela continua nesse ciclo? Por que ela não sai? Ela tem liberdade para poder sair. Meio que a sociedade acha que a mulher é culpada da violência que ela está sofrendo. Ela provocou isso. Eu vejo muito essa visão. Ela provocou, está vivendo desse jeito porque quer. Sim. Entendeu? Ela que tem o dedo podre para poder escolher seus tipos de relacionamentos. Exatamente. Aí vem, porque a mãe viveu assim, agora a filha está vivendo assim, a neta vai viver do mesmo jeito. Não sabe escolher. E você disse sobre hoje ser possível o divórcio, né? Então, o divórcio ele libera os dois, né? Porque o homem ele vai seguir o seu caminho, a mulher vai seguir o caminho dela. Eu acho que o divórcio nesse contexto ele é uma excelente ferramenta para impedir um desfecho final. Eu acho que eu também sou cristão, doutora, e eu penso sim, como cristão, eu acho que Deus instituiu o casamento, Ele se agrada do casamento, mas o vínculo matrimonial é o amor. Exato. Se não há amor, já não há mais vínculo matrimonial. E talvez um divórcio, ele resolva vários problemas. Sim. Eu quero fazer eu quero te propor uma coisa, porque eu acho que o pessoal tem que conhecer o seu Instagram. Você é especialista nisso, palestrante também, né, desta área de direito de família, violência doméstica. O pessoal precisa conhecer seu Instagram, porque foi lá, né, vendo esse story que me motivou, esse Reels que me motivou a vir aqui para conversar contigo. Eu quero te propor uma coisa, vamos fazer um Reels, a gente posta pode ser? Pode ser. A gente posta no seu Instagram, mas eu não quero falar o tema aqui do Reels, eu vou te falar só com você, porque tem um tipo de violência doméstica que muita gente não sabe que é. Né? A pessoa acha assim, que violência doméstica ou violência familiar é só física, psicológica e tal. Mas tem uma que muita gente não sabe o que é. Então vamos abordar no Reels o que é essa violência? Deixa eu te falar aqui, ver se você topa. Pode ser? Ótimo. Perfeito. Então aí, quem quiser saber, né, do que a doutora Lindaci vai falar e vai nos ensinar, vá lá ao Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? Alinda Reis ADV. Ok, então é @AlindaReisADV. Doutora Alindaci, o escritório dela está em Betim, mas hoje, por ser possível o ajuizamento virtual... Isso, eu atendo de forma eletrônica. Sim. Ou no escritório compartilhado aqui em Betim. Perfeito. Mas gente do Brasil inteiro pode entrar em contato com você. Brasil inteiro. Perfeito. Até fora do Brasil, na verdade. Até fora do Brasil, perfeito. Então, vão lá para o Instagram agora, para vocês assistirem lá ao Reels desse tipo de violência que muita gente não sabe que é, mas é um tipo de violência, tá bom? Então, doutora, muito obrigado por ter nos recebido aqui, tá? É um prazer te ver de novo. E eu acho que poucas vezes um nome combina tanto com a pessoa, né? Alindaci. Olha que linda, doutora. Muito obrigado. De Betim, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumidor.